Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que gera muita curiosidade e, às vezes, até controvérsia: a prosperidade financeira segundo a Bíblia. Será que ser próspero é errado? O que as Escrituras realmente nos ensinam sobre dinheiro e riquezas? Vamos fazer um estudo completo para desvendar esses mistérios. Primeiramente, é crucial entender que a Bíblia não condena a riqueza em si, mas sim o amor ao dinheiro. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos alerta, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note que a raiz do problema não é o dinheiro, mas o amor a ele, a ganância, a avareza que nos desvia do foco principal, que é Deus e o próximo. Então, qual é a perspectiva bíblica sobre prosperidade? A prosperidade na Bíblia é muito mais ampla do que apenas ter dinheiro. Envolve bem-estar em todas as áreas da vida: saúde, relacionamentos, paz de espírito e, sim, também a área financeira. Em 3 João, versículo 2, lemos: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso mostra um desejo de Deus por nossa prosperidade integral. Vamos olhar para a fonte de toda a provisão. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, a Bíblia é clara: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Isso significa que toda a nossa capacidade de trabalhar, de criar, de gerar recursos, vem de Deus. Reconhecer essa fonte é o primeiro passo para uma vida financeira abençoada. Devemos ter um coração grato e humilde, sabendo que tudo o que temos vem dele. Agora, vamos falar sobre princípios práticos que a Bíblia nos ensina para administrar bem as nossas finanças. O primeiro e mais conhecido é o princípio da semeadura e da colheita. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz: Não vos enganeis, de Deus zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso se aplica diretamente às finanças. Se formos generosos, colheremos generosidade. Se formos fiéis nos dízimos e nas ofertas, Deus promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida, como lemos em Malaquias capítulo 3. Versículo 10. A generosidade não é uma transação comercial com Deus, mas um ato de fé e adoração, que demonstra nossa confiança em sua provisão. Outro princípio fundamental é o da boa administração, ou mordomia. Em Lucas, capítulo 16, Jesus conta a parábola do administrador infiel, nos ensinando sobre a importância de sermos fiéis com os recursos que Deus nos confia. Isso inclui evitar dívidas desnecessárias. Provérbios, capítulo 22, versículo 7, nos alerta que o que toma emprestado é servo do que empresta. Viver uma vida endividada nos aprisiona e limita nossa capacidade de sermos generosos e de investirmos no reino de Deus. Portanto, planejar os gastos, fazer um orçamento, poupar e investir com sabedoria são atitudes de um bom mordomo. A Bíblia também valoriza imensamente o trabalho honesto. Em Provérbios capítulo 3, versículo 11. Lemos que a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem ajunta com o próprio trabalho aumentará. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, a ordem é direta: se alguém quiser trabalhar, não coma também. O trabalho dignifica, nos dá propósito e é o meio principal pelo qual Deus nos provê o sustento. A preguiça é fortemente condenada nas Escrituras, enquanto a diligência é exaltada como um caminho para a prosperidade. Mas e as pessoas que são fiéis, trabalhadoras e ainda assim enfrentam dificuldades financeiras? É importante lembrar que vivemos em um mundo caído e que as provações fazem parte da jornada cristã. A prosperidade bíblica não é uma garantia de ausência de problemas. O apóstolo Paulo, por exemplo, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto na abundância quanto na escassez, como ele relata em Filipenses, capítulo 4. O contentamento é a chave. Contentamento não é conformismo, mas sim uma profunda confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle e suprirá todas as nossas
necessidades, segundo as suas riquezas em glória. A prosperidade, na visão de Deus, tem um propósito maior do que o nosso próprio conforto. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, diz: para que em tudo enriqueçais para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Somos abençoados para abençoar. A prosperidade financeira nos dá a oportunidade de sermos canais de bênçãos na vida de outras pessoas, de apoiarmos a obra missionária, de ajudarmos os necessitados e de expandirmos o reino de Deus na terra. Quando usamos nossos recursos com esse propósito, estamos verdadeiramente alinhados com o coração de Deus. Vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, a Bíblia não condena a riqueza, mas o amor ao dinheiro. Segundo, a prosperidade bíblica é integral, abrangendo todas as áreas da vida. Terceiro, Deus é a fonte de toda a nossa capacidade de gerar riqueza. Quarto, princípios como a semeadura, a boa administração, a aversão à dívida e o trabalho diligente são fundamentais. E por fim, o propósito da prosperidade é sermos generosos e glorificarmos a Deus. Então, ao invés de buscar a riqueza pela riqueza, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas, como Jesus prometeu em Mateus, capítulo 6, versículo 33. A verdadeira prosperidade é ter o suficiente para nossas necessidades, um pouco mais para sermos generosos e um coração completamente dependente e grato a Deus, não importando as circunstâncias. É viver em paz, sabendo que nosso maior tesouro não está na terra, mas no céu. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém.